e a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, num texto bem conhecido, no capítulo de número 7 e no versículo de número 7 e 8. Diz-nos a palavra do Senhor: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos que de alguma maneira maravilhosa e miraculosa, o Senhor possa falar a cada um de nós, aos nossos entendimentos, aos nossos corações. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos teus filhos e a todos aqueles que, porventura, vierem a ouvir essa palavra, que essa palavra lhes caia profundamente no coração e permaneça em suas vidas. Que não somente ouçamos a sua palavra, mas venhamos a dar ouvidos ao que o Senhor nos diz, não sendo meros ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos sábios edificadores, construtores, que ouvimos a palavra de Jesus e, Senhor, praticamos a palavra do Senhor Jesus. Que a sua palavra seja real, seja verdadeira, que a sua palavra se realize na vida de cada um dos teus filhos agora. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, para a honra, glória e louvor, unicamente do Senhor Jesus. Amém. Magistralmente, Jesus fala sobre oração nesse texto. A Sociedade Bíblica Brasileira até mesmo deu o título a este texto de Jesus incitando a orar. Jesus nos ensina a orar. E uma das melhores orações que podemos fazer ao Senhor é: Jesus, ensina-me a orar. Porque no momento em que nós passamos a fazer esta oração, Ele também passa a nos ensinar a orar. Quando os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar, a Bíblia diz, imediatamente Ele passou a ensiná-los. Quando pedimos ensino, o Senhor nos dá ensino. E quando entendemos que ensinar, na forma hebraica, significa arremessar em direção ao alvo, quando nós pedimos ao Senhor que Ele nos faça atingir um objetivo, alcançar aquele alvo, Ele nos arremessa, Ele nos impulsiona em direção a este alvo. E assim foi quando Jesus disse: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe é aberta a porta. Não basta pedir. Depois de pedir, temos que tomar uma postura de, tendo pedido, buscar. Não basta pedir e buscar aquilo que pedimos, mas depois de termos pedido e termos buscado, estando diante da porta, venhamos a bater. São processos. Começo pedindo, sigo buscando e acabo batendo. Porque no momento em que o Senhor ouve a nossa oração, Ele nos levará à porta que dará acesso àquilo que nós temos pedido, buscado e agora batido.
A Bíblia não diz apenas pedi e dar-se-vos-á. Mas a Bíblia também diz, e esse texto especialmente diz, pois todo aquele que pede, recebe. Uma coisa é dar e outra coisa é receber. Quando nós pedimos, Deus nos garante que dará, mas Ele vai além de nos garantir que Ele nos dará. Ele nos dá a garantia de, além de nos dar, Ele nos fará receber. Nós temos a certeza que não apenas nos foi dado, mas que nós iremos receber aquilo que nos foi dado. Como eu disse, eu começo pedindo, mas eu sigo buscando. Há pessoas que apenas pedem, mas que pedem e não tomam a atitude de buscar. Se eu pedi e eu creio que Deus me deu e que eu receberei, então eu vou buscar aquilo que Deus me deu e que eu receberei. Nesta busca, diz, porque buscai e achareis, porque todo o que busca, encontra. Essa é outra coisa interessante, que ele não somente me garante que eu receberei, mas ele me garante, antes mesmo de receber, que eu acharei. Não importa o quão difícil possa ser, eu irei achar. Eu irei encontrar. Então, uma coisa é achar, outra coisa é encontrar. Parece a mesma coisa. Mas encontrar é o resultado proposital de uma busca. Eu encontro exatamente o que eu busco. E achar possui uma ideia de algo acidental. Isso quer dizer que quando eu peço e Deus me dá, e eu, por isto, irei, garantido nele, receber o que ele me deu, eu busco. E porque eu busco, eu não apenas encontro o que estou buscando, mas eu acho mais do que eu buscava. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu busco o reino de Deus, eu encontro o reino de Deus, mas outras coisas me são acrescentadas. Eu acho outras coisas que não são o propósito dessa minha busca, que eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu busco, e tudo isso com fé, em fé, no Senhor, eu não apenas encontro o que estou buscando, mas eu acho o que não estava buscando. Porque o Senhor vai acrescentar. Deus dará os acréscimos. E os acréscimos de Deus são abundantes, para não chamá-los de superabundantes em nossas vidas. Porém, como eu disse, não basta pedir, há de se buscar. E quando buscamos e achamos, quando encontramos a porta, temos que bater a porta. E a Bíblia então disse, batei e abre-se-vos-á, pois a quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus há de não apenas nos levar até a porta, mas há de abrir esta porta. Agora, a pergunta é, nessa dinâmica, veja, eu peço,
eu busco, eu bato, eu peço, Deus me dá, eu busco, eu encontro, e para que eu receba, eu bato, e batendo a porta se abre. E agora, qual é a diferença? O que devo eu fazer? A Bíblia nos diz, no versículo 13 deste mesmo capítulo, a Bíblia diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. O que a Bíblia está nos dizendo é: entrai pela porta. Infelizmente, há muitas pessoas que, tendo pedido, que tendo buscado, que tendo encontrado, que tendo batido, não estão recebendo, porque não estão entrando. Porque não estão entrando por esta porta. Meus irmãos, não basta fazermos tudo isto e ficarmos diante da porta. A Bíblia nos fala sobre aqueles que ficam à porta e não entram e nem permitem que outros entrem. Jesus, falando assim, repreendendo os fariseus, disse que eles eram semelhantes àqueles que ficavam à porta e não entravam. E quando eu não entro, eu não apenas não tenho acesso ao que está do outro lado, como eu não permito a mais ninguém, eu me torno o maior obstáculo para que outros também possam usufruir do que está além da porta. Eu preciso passar pela porta que Deus me abriu. Todos nós necessitamos entrar. A ordem de Jesus foi: entrai. Entrai pela porta. A Bíblia nos diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. O diabo não é tolo. Você pode falar muitas coisas a respeito do diabo, mas ele não é tolo. Ele sabe que ele não pode fechar a porta. Já que o diabo não pode fechar a porta que Deus abriu para nós, ele tentará, de alguma maneira, impedir que entremos por essa porta. A Bíblia nos diz que quando o povo de Deus, depois dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, eles iriam entrar na terra da promessa, na terra prometida, para conquistá-la. Diz que 2,5 tribos foram a Moisés e falaram com Moisés: essa terra em que estamos é terra boa para o gado, e os seus filhos têm muito gado. Permita-nos ficar nesta terra. Ora, lembre-se que Deus prometeu herança a todas as tribos, além do Jordão. Mas essas pessoas ficaram satisfeitas com a terra que eles tinham aquém do Jordão. Deus não nos chamou para ficarmos aquém. Deus nos chamou para irmos além. Não fique de forma alguma aquém. Por causa disto, essas 2,5 tribos que Moisés disse: não, vocês irão, vocês lutarão ao lado dos seus irmãos e depois vocês voltarão e poderão ficar com esta terra.
Mas isto fez com que eles, mesmo tendo passado, não possuíssem o que Deus tinha de promessa para eles, porque Deus prometeu a todas as tribos. Deus prometeu a todas e eles optaram por ficar aquém. Quando houve juízo de Deus e Israel, que havia o reino de Israel e o reino de Judá, e Israel foi levado cativo, as primeiras tribos que foram levadas cativas foram aquelas que ficaram separadas dos seus irmãos sempre, que ficaram aquém do Jordão. Nós não podemos ficar aquém do Jordão. Nós não podemos ficar aquém do que Deus tem aberto para nós. Você tem pedido, seguro que Deus tem te dado, você tem buscado, você tem achado até mesmo o que você não buscava e encontrado o que você buscava, você tem batido a porta está aberta. E para que você receba, para que você tome posse daquilo que Deus já te deu, é necessário que você entre pela porta. Como eu disse, o diabo sabe que não pode impedir, que ele não pode fechar a porta. Então ele tentará de alguma maneira te distrair, ele tentará de alguma maneira te impedir. Ele não pode impedir a Deus, mas ele tentará impedir a cada um de nós, para que nós não entremos pela porta que Deus abriu para nós. Então, a primeira coisa que o inimigo faz, ele tenta fazer com que nós não estejamos focados nessa porta, que estejamos distraídos com as coisas ao nosso redor, ou mesmo atrás de nós. Se você está batendo a porta, esteja com seus olhos sobre a porta, porque ela vai abrir. Ela vai se abrir para você, e quando ela abrir, não perca tempo. Passe por este caminho que Deus está te abrindo. Entre por essa porta aberta que o Senhor lhe deu. Mas o inimigo tentará ao nosso redor fazer coisas. Diz que o adversário anda ao nosso derredor e muitas vezes acontecem coisas ao nosso derredor e nossa atenção se volta às coisas ao nosso derredor. Não permita que isto aconteça na sua vida. Não se distraia. Não perca o foco. Tenha alvo. Tenha foco. Tenha propósito. Persevere no seu propósito. Mas, se isso não adiantar, o adversário tem outra maneira. Tem a maneira de nos surpreender. Ele nos leva à surpresa, ao assombro. Oh, a porta abriu. E alguns ficam admirando a porta ser aberta. Meu Deus, a porta de fato abriu. E começamos a chamar a outros e dizemos, veja, a porta abriu, a porta... Entre. Entre. Sabe? Às vezes nós pensamos que batemos pouco a porta. Achamos que temos que bater muito. A Bíblia não diz nem de bater pouco, nem de bater muito, diz batei e abre-se-vos-á. Mas às vezes nós temos a impressão que batemos pouco a porta e se Deus nos atende muito rapidamente, há pessoas que ficam tão admiradas e há algumas que dizem, não pode ser, eu ainda não orei tudo que tinha que orar, eu ainda não pedi tanto quanto eu deveria pedir. Lembre-se de quando Pedro esteve aprisionado e que a igreja orava por Pedro e o anjo foi levado ao cárcere e abriram-se as portas, tanto do cárcere
quanto da fortaleza, se abriram as portas todas e Pedro foi saindo. Pedro foi saindo. Imagine se Pedro ficasse ali admirando, meu Deus, a porta abriu. Não, mas ele foi saindo pelas portas que Deus lhe abriu. E não foi nenhuma nem duas, foram várias. Até a porta da fortaleza. Deus nos abre até a porta das fortalezas. Os tremendos portões da fortaleza. Mas chegou a uma porta que Pedro, então, bateu a essa porta, que era a porta da igreja, onde a igreja estava reunida, orando. E uma menina veio e olhou e viu, e era Pedro. E anunciou a todos, Pedro está ali fora. E ninguém abriu a porta. Porque eles que pediam tanto, Deus lhes deu, e eles não conseguiam crer que Deus já tinha respondido a oração, que já estava ali. Eles tinham mais facilidade de crer que era o anjo de Pedro do que de ser o próprio Pedro. E graças a Deus que abriram a porta, Pedro entrou e nós conhecemos o restante da narrativa bíblica. Então, meu amado irmão, não fique surpreendido, surpreso, porque a porta está aberta. Deus prometeu, Deus cumprirá. O que Ele prometeu, isso Ele fará. Entre pela porta. Mas quando o inimigo nota que não pode, por nenhuma dessas estratégias, ele ainda usa outras estratégias. Ele não pode fechar a porta, ele já não pode te distrair, ele já não pode te surpreender, ele já não pode fazer várias dessas coisas, mas ele pode botar uma série de obstáculos entre nós e a porta que nos foi aberta. O apóstolo Paulo diz, porque uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho. São muitos os adversários. Então, por vezes, o que nós encontramos é uma adversidade, são adversários, são obstáculos para acessarmos a porta. Mas aquele que começou boa obra em nossas vidas há de completá-la. E o Deus que nos abriu a porta há de nos fazer passar pela porta que Ele abriu para nós. Deus há de fazer isto a todos nós. Eu brinco e digo que se o diabo coloca adversidades e adversários diante de nós, entre nós e a porta que Deus abriu para nós, eles serão derrubados. Que Deus nos fará ser como uma bola de boliche, e eles serão simplesmente os pinos. E nós faremos um strike. Deus, de fato, fará o strike, derrubando a tudo e todos, e nós passaremos por essa porta. Como eu disse, há várias situações pelas quais o inimigo tenta impedir que passemos por essa porta. Às vezes nós olhamos e dizemos, essa porta vai ser difícil, porque ela é muito grande ou ela é muito pesada, mas Deus vai abrir. Ele não vai só destrancar a porta. A Bíblia diz que ela se abrirá. Eu posso até mesmo imaginar quando eu estou batendo a porta e a primeira coisa que eu escuto é que a porta foi aberta porque ela foi destrancada. Suas traves, seus trincos, a fechadura, tudo isso se move e eu começo a ouvir o som de que a porta está aberta. Mas a promessa de Deus não é apenas que Ele abrirá, mas que a porta se abrirá para nós. Então, essa porta será aberta de dentro para fora. Essa porta se moverá. Não sou eu que tenho que mover essa porta se moverá. E eu
agora tenho que entrar por essa porta. A porta aberta é agora um convite para mim. Quando o diabo percebe que nada do que ele fez, está impedindo de que possamos entrar por essa porta. Ele usará como o último das suas artimanhas, o último dos seus artifícios. Ele abrirá do lado da porta que Deus abriu para nós uma porta muito maior. Porque veja bem, o objetivo do diabo é que você não entre pela porta que Deus abriu para você. É por isso que o diabo abre portas muito maiores, portas muito mais atrativas. Há caminhos que dão em portas e há portas que dão em caminhos. Essa porta que Deus nos dá é uma porta que dá num caminho. Aí a porta que o diabo abre é uma porta que dá também num caminho. Num caminho que conduz à salvação e num caminho que conduz à perdição. Eu esperava que todos quisessem caminhar pelo caminho da salvação, mas é que, por vezes, o caminho da salvação é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado, mas o caminho da perdição, a porta é larga e o caminho é espaçoso. Mas o final deste caminho é um abismo de perdição. Você não enxerga o final do caminho. Esse é um caminho a ser percorrido. Mas te é anunciado o final do caminho. O final do caminho estreito é salvação. O final do caminho largo é perdição. O inimigo de nossas almas, o adversário, Satanás, não tem problema de, entre aspas, te ajudar, porque ele não está te ajudando. Te beneficiar, porque de fato ele não está te beneficiando. Te abrir uma porta muito maior para que você troque a porta que Deus te abriu pela porta que o inimigo te abriu. Não entre por qualquer porta. Entre pela porta que você estava pedindo, buscando, que você achou, que você bateu, que Deus lhe abriu. Entre por esta porta. Não aceite outra porta. Não vá por outro caminho. Esta, eu diria, é a estratégia suprema de Satanás. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Enganados, seduzidos pelo tamanho da porta, seduzidos pelo espaçoso que é o caminho. Deus tem para você um caminho. A Bíblia nos diz, na Epístola de Paulo aos Coríntios, no final do capítulo 12 e no início do capítulo 13, eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Venha comigo, então,
E veja o que diz na segunda metade do versículo 31 do capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E no capítulo 13, ele fala sobre o amor. Se ele está falando sobre o amor, como esse caminho sobremodo excelente pode ser um caminho estreito? No que é estreito este caminho? Este é um caminho que é um caminho de paciência, porque o amor é paciência, versículo 4 do capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. É paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eis porque esse é um caminho estreito, porque é um caminho no qual você tudo sofre, versículo 7, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas esse caminho sobremodo excelente, o amor jamais acaba. Sabe, na igreja hoje se fala muito de excelência, graças a Deus. Mas não basta fazer as coisas com excelência. Se deve fazer as coisas com excelência e fazer as coisas certas, no caminho certo, na hora certa, da forma certa, com excelência. Porque se eu não estiver fazendo a coisa certa, de maneira excelente, eu correrei o risco de estar fazendo a coisa errada de forma excelente. Então eu estarei errando excelentemente bem. E não é isso que Deus deseja para nós. Por isso, entre pela porta certa. Entre pela porta certa. Vá pelo caminho correto, pelo caminho certo, pelo caminho que Deus tem escolhido para nós. Jesus mesmo disse: se alguém quer vir após mim. Esse caminho sobremodo excelente é o caminho de Jesus. É andarmos por onde Jesus andou. E não somente andarmos por onde ele andou, mas como discípulos dele, andarmos como ele andou. Vivermos como ele viveu. Sendo nós, como disse Paulo, imitadores de Cristo. Se alguém quer vir após mim, tome a tua cruz diariamente e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso esse é um caminho estreito. Não é que as pessoas não queiram ir para a salvação. Não é também que as pessoas desejem ir para a perdição. É que o caminho que conduz aos céus, às vezes nos parece um caminho difícil de se caminhar. E o caminho que nos conduz ao inferno é um caminho fácil de passar.
Então, meus amados irmãos, não escolha o caminho fácil. Eu não estou pregando a dificuldade. Eu estou dizendo que nós temos que entrar pela porta que Deus está abrindo para nós. Aqui o inimigo abriu. Ele muitas vezes tentará nos enganar, dizendo, veja, quem abriu isso foi Deus. Mas não foi. E você talvez me pergunte, mas como eu discernirei? Como eu discernirei isto? Eu discernirei da seguinte maneira, que a porta que se abriu primeiro, ela é a porta que eu estava orando. Ela era o que eu estava pedindo. Era o que eu estava buscando. Era o que eu encontrei. É a porta que tem adversários. Porque a outra porta não tem adversários. A outra porta é larga e espaçosa, não tem dificuldades. Nem para entrar, nem para caminhar. Essa porta que tem adversidade, que tem muitos adversários, é a porta que Deus abriu para mim. Aquela porta fácil demais, essa não é a porta que Deus tem para nós. E eu volto aqui a citar as 2,5 tribos de Israel. O que muitas vezes nos engana, o que muitas vezes nos faz ficar aquém. No diálogo entre eles e Moisés, me revela o que movia o coração daquela gente. Eles disseram, permita-nos ficar nessa terra, que é boa para o nosso gado. A preocupação deles, em primeiro lugar, era o gado. E eles disseram a Moisés, nós faremos currais para os nossos gados e cidades para os nossos filhos. Foi então que Moisés, os repreendendo, falou-lhes, vocês irão com seus irmãos, vocês conquistarão juntamente com seus irmãos, vocês poderão voltar, e aí vocês farão cidades para os seus filhos e currais para os seus gados. Veja que Moisés muda a ordem do que eles falaram. Moisés coloca em primeiro lugar os filhos e não o gado. Quando nós colocamos o gado até antes dos nossos filhos, nós estamos dando um grau de valor errado às coisas. Nós estamos colocando a ganância, e um dos motivos é justamente cobiça, ganância, estas coisas que nos fazem tomar a decisão errada, movidos por ganância, movidos por cobiça, não movidos por fé, por esperança e por amor, mas movidos por amor ao dinheiro. Ninguém pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Porque ou há de agradar a um e desagradar a outro, servir a um e não servir ao outro. Nós temos que servir a Deus. Nós temos que colocar essas coisas de lado. E se não fizermos isto, correremos o risco de ficarmos aquém, em vez de irmos além. Eu quero dizer a você que o Senhor nosso Deus não nos fez
E Ele não tem um propósito para a tua vida, para que a tua vida fique aquém das promessas. Que a tua vida possa ir além do Jordão, para chegarmos às promessas de Deus. Por isso eu digo, não fique aquém da porta. Vá além da porta. Além da porta há um caminho. Há um caminho que, embora seja a porta estreita e o caminho apertado, é um caminho sobremodo maravilhoso. Há um caminho sobremodo maravilhoso. Este é um caminho interessante. E ele pode ser, como eu disse, a porta estreita e o caminho apertado, mas é um caminho que sobe. Esse é um caminho que você sobe passo a passo, degrau a degrau. Este caminho também é uma escada. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Não há outro caminho. Não há outro caminho de salvação. Não existe outra forma de ser salvo senão através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. E esse caminho é um caminho apertado. Essa porta é uma porta estreita. Porque não há espaço para mais nada. Não é Jesus e mais alguma coisa. Não é Jesus e mais alguém. É somente Jesus. Jesus disse, e vereis o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo por ele. Quando Jesus fala isto, eu me recordo imediatamente do sonho de Jacó, da escada de Jacó, que diz que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Então, eu quero te apresentar a escada de Jacó. E que Jacó disse, terrível esse lugar, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Esse lugar é Betel, é casa de Deus, é porta dos céus. Deus tem uma casa para você. Deus tem uma porta para você. Há portas abertas. Há portas. Então, esse é um caminho que é um caminho de ascensão, de subida. É uma escada que te leva à salvação, até que todos cheguemos à perfeita estatura de Cristo Jesus, sendo transformados de glória em glória, de vitória em vitória, como pelo Senhor o Espírito. É assim que Deus deseja trabalhar nas nossas vidas. Deus não apenas nos abre portas, Deus também nos abre janelas. Nos abre comportas. Provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Mas para que haja janelas nos céus abertas, há de se haver fidelidade na terra. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Mas eu diria e digo que antes de Deus abrir as janelas dos céus na terra, a semelhança de Daniel, temos também de abrir nossas janelas para Deus.
e orarmos ao Senhor. Porque se orarmos, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Tudo isto Deus fará. De mim depende o pedir. Dele vem o dar e o garantir que eu irei receber. A mim compete buscar. Dele vem o achar e o encontrar. A mim compete bater. Ele irá abrir. E a mim compete entrar. Não fique aquém, vá além. De que adianta fazer tudo e não entrar pela porta? Entrai pela porta. É o que Jesus nos ordenou. Mas não apenas entrai por qualquer porta. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta certa. Não entre pela porta errada. Senhor nosso Deus, nós entregamos esta palavra dando glórias a Deus no nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer um convite a você. Muitas portas, muitos caminhos existem. Mas hoje, o Senhor Jesus está te dizendo que só há uma porta, só há um caminho que conduz à salvação. Que é essa porta estreita, que é Jesus, pela qual você deve entrar. O modo pelo qual somos salvos não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós somos salvos e os que foram salvos e os que serão salvos são salvos através de Jesus. E se você deseja salvação, não é Jesus e mais alguma coisa, não é Jesus e obras, não é Jesus e outras coisas e outras pessoas. É Jesus, é apenas Jesus. Eu te ofereço Jesus e somente Jesus. E se você deseja, eu quero dizer a você, Jesus não muda, Jesus não mudou, Jesus não mudará, mas você pode mudar. Ele pode te transformar. E se você deseja transformação em você mesmo e por essa transformação, a transformação em sua vida, basta apenas você passar por essa porta. Essa porta já está aberta. Não fique olhando essa porta. Entre por essa porta e quando você entrar por essa porta, outros depois de você entrarão por essa porta, porque creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Então eu quero orar com você. E se você deseja agora entrar por essa porta que é Jesus, apenas coloque a tua mão no teu coração. E juntos vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos pelo teu filho, pela tua filha. Nós te pedimos agora por essa pessoa que tomou a decisão de passar pela porta, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, dizendo agora não mais a minha vontade, mas sim a tua vontade. Agora, Senhor, não mais o meu caminho, mas sim o teu caminho. Agora eu entrarei por essa porta e a partir dessa porta eu seguirei esse caminho.
Por isso, Senhor, nós o abençoamos aos teus filhos, que o nome deles, como diz a palavra, esteja escrito no livro da vida e não seja deste livro apagado. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria de fazer uma oração por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que tem buscado, você que tem pedido, você que tem lutado, guerreado, porque há tantos adversários, há tanta adversidade. Eu quero te convidar a entrar. Eu faço agora esse apelo a você. Não fique aquém do que Deus tem para você. Não fique aquém do Jordão. Vá além do Jordão. Não fique aquém dos seus pedidos. Vá além dos seus pedidos, porque Deus tem mais do que você tem pedido. Porque veja bem, você receberá, mas além de receber, você achará. Você não apenas receberá o que você tem pedido, mas você achará o que você não tem pedido. Então será além do que você pediu. Não fique aquém. Não se satisfaça com pouco. Deus tem muito para você. Deus tem mais do que você pode imaginar. E se você deseja tomar essa atitude de fé e ir em frente, avançar, passo a passo, degrau a degrau, subindo, eu gostaria de orar por você nesta manhã e pedir que Deus nos surpreenda, que nós possamos olhar e ver surpreendidos, surpresos, o que Deus tem para nós. Senhor, nós queremos abençoar e nós queremos te pedir que não fiquemos aquém, mas possamos ir além do que o Senhor, do que nós temos pedido, melhor dizendo, ao Senhor. Que nós possamos receber os acréscimos de Deus. Não nos deixe permanecer numa inércia, mas que com fé avancemos de vitória em vitória e de glória em glória, no nome de Jesus Cristo. Ainda, para aqueles que estão nesse caminho apertado, tendo passado por essa porta estreita. É interessante que Jesus disse que o caminho, a porta é estreita e o caminho apertado. E são poucos que acertam com ela. Com ela quem? Com a porta. Porque, meus irmãos, quem acerta a porta não erra o caminho. E se você acertou a porta, você não errará o caminho. Eu peço apenas a você que agora, nesse final de palavra, antes da nossa última oração, abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, no versículo de número 21. Veja o que está escrito aí. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. E versículo de número
21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Esse é um caminho aonde eu caminho em cima dos passos de Jesus. A palavra grega usada nesse texto é hipogramos. Hipogramos significa o exemplo, o padrão perfeito. É o caminho de Jesus. É em cima deste caminho que eu devo andar. Esse é o caminho. É o caminho que eu devo andar. Hipogramos era a forma pela qual as crianças gregas aprendiam a escrever. Numa espécie de uma tábua de cera. Ali, o que ensinava a criança a escrever, com um estilete, escrevia e marcava, então, sulcos na cera, com os caracteres da letra, com as palavras. Era um caminho de palavras. E nós temos um caminho de palavra, a palavra de Deus, o caminho de Jesus, que cumpriu todas as Escrituras, que viveu toda a lei, toda a palavra, que marcou todo esse caminho. Um caminho perfeito, um caminho estreito, um caminho apertado, melhor dizendo, um caminho que eu não tenho como me desviar desse caminho, que quando eu vou passando, como aquela criança, vou passando pela palavra escrita, eu vou me aprofundando, vai ficando mais marcante, cada vez que eu passo, mais marcado está um exemplo perfeito, andando no caminho que Cristo abriu para nós. Venha ser um imitador de Jesus. Eu termino essa palavra te convidando a entrarmos pela porta que nos leva a um hipogramos, ao exemplo, ao caminho perfeito de Jesus. Senhor nosso Deus, nós nos entregamos nas Tuas mãos e pedimos, Senhor, que entrando por esta porta permaneçamos nesse caminho. Esse exemplo que Cristo nos deu, nos tornando imitadores de Jesus. Nós oramos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, é nossa intenção, e assim esperamos em Deus que possamos fazer, voltar aos cultos presenciais em setembro. No entanto, um alerta a todos. Seguiremos todas as normas, os protocolos de segurança, mas perto iremos explicar melhor sobre todos esses protocolos. E quero lembrar a todos que este problema ainda existe, o problema da pandemia, o problema do Covid, de modo que se você tem que sair da sua casa, nós como pastores da igreja pedimos a vocês
que tomem todos os cuidados, sigam os protocolos sanitários, andem com máscara, tenham, quando necessário, para usar álcool em gel, lavem as suas mãos, guardem o isolamento social necessário, o distanciamento. Muitas pessoas têm se descuidado e no descuido existe um repique. Então não vamos permitir, cabe a nós fazer a nossa parte. Isso não é falta de fé, isto é prudência. Tenho fé que Deus nos guardará, mas não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, faça tudo como dizia meu avô e os antigos, façamos a nossa parte, porque Deus fará a parte dele. Então, apenas uma palavra para que estejamos prudentemente nos cuidando. E em setembro, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, nós estaremos voltando nos nossos cultos presenciais. Amém? Senhor nosso Deus, eu peço agora que o Senhor abençoe a cada família, a cada lar, a cada pessoa, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, que o Senhor seja conosco em todo o nosso caminhar e viver, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, livrando-nos de todo e qualquer mal. Que Deus realmente blinde as nossas vidas e prospere todos os nossos caminhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Até a nossa próxima reunião, nossa próxima live, que será hoje, à noite, 19 horas. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém.